Você tá meio perdido na sua carreira e não sabe de fato quais são os próximos passos e como planejar a sua carreira, criar de fato esse roadmap? Fica aí. Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo pra você que é designer. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Álvaro e neste canal a gente fala sobre UX Design e carreira. Então, se você não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Eu vejo que mais que 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos. Então, se inscrevam aqui no canal, batemos 10 mil recentemente, estamos crescendo bastante, estou muito feliz com o retorno de vocês. E vamos falar sobre carreira hoje, vamos falar sobre roadmap. Você planeja a sua carreira? Você sabe de fato aonde você tá e aonde você quer chegar? Não importa se você tá começando em UX agora, talvez você tá terminando o seu curso, o seu bootcamp, ou se você já trabalha há anos na área. Se você não tem um roadmap muito bem definido, se você não tem um mapa da sua carreira muito bem definido, você pode enfrentar problemas aí para crescer e para evoluir, porque você vai estar meio perdido. Honestamente falando, eu fui criar de fato um roadmap para minha carreira fazem mais ou menos 3 anos e meio. Antes disso, eu simplesmente deixava a minha carreira seguir e vendo as oportunidades que apareciam e as empresas que apareciam e assim por diante. E tá tudo bem até certo ponto, mas é muito importante você definir esse roadmap da sua carreira para você ter uma visão muito mais clara, para você ter objetivos mais claros e para você se sentir mais motivado, porque você sabe aonde você quer chegar, ou muitas vezes você não sabe aonde você quer chegar, mas você sabe aonde você não quer estar. Então é muito importante você definir esse roadmap da sua carreira. Mas talvez você está se perguntando agora, o que é esse roadmap de carreira? Basicamente, um roadmap de carreira é exatamente igual a um roadmap que talvez você já tenha visto ou você já tenha criado para um produto, por exemplo. Então, é os ciclos, é todo o planejamento. No primeiro ano a gente vai fazer isso, no próximo quarter a gente vai fazer isso, no segundo ano a gente quer atingir tanto de objetivo e etc. É exatamente o mesmo que um roadmap de produto, só que aplicado para sua vida, aplicado para sua carreira, basicamente. Para a gente criar esse roadmap, para ele ser muito bem estruturado, você precisa basicamente definir 3 pontos principais. O primeiro deles é aonde você está agora, o segundo deles é aonde você quer chegar, aonde você quer estar, e o terceiro é como que eu vou fazer, o que eu preciso aprender para chegar nesse ponto que eu quero estar. Às vezes as pessoas falam, puta, mas desenvolver um roadmap é muito fácil, estou começando minha carreira agora, daqui 3 anos eu quero virar júnior, daqui 7, 8 anos eu quero virar sênior e daqui 10 anos eu quero virar um lead. Até certo ponto, isso tá ok, mas quando a gente fala em de fato um roadmap, ele deve ser muito mais bem definido, muito mais bem estruturado e muito mais profundo. Não é simplesmente você definir os nomes dos cargos e o salário que você quer chegar. É óbvio que isso é muito importante e que isso vai estar no seu roadmap, mas esse não é, ou ao menos não deve ser, o fator principal para você criar esse seu roadmap. Você sempre vai precisar mapear os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, identificar de fato as áreas que você precisa desenvolver profissionalmente falando, para você se sentir bem pessoalmente também. A gente sempre tem que alinhar esse nosso roadmap, tanto a parte pessoal quanto a parte profissional, porque muitas vezes você fala, eu quero chegar em determinado cargo em 3 anos, mas talvez a empresa que você está agora não está muito alinhada com o que você quer pessoalmente falando, talvez não é a indústria que você queira trabalhar, então você sempre tem que alinhar esses 2 pontos. E por que você deve criar um roadmap? Eu sei que é muito trabalhoso você criar um roadmap para sua carreira e talvez possa ser até um processo um pouco doloroso, porque você ainda não vai saber exatamente onde você quer chegar, talvez daqui 5 anos, talvez daqui 7 anos, mas é muito importante você criar esse roadmap, porque ele vai fazer com que você tenha muito mais clareza e vai fazer muita diferença. Se você quer levar a sua carreira a sério, se você leva a sua carreira a sério, você quer de fato progredir, aprender e crescer, tenha um roadmap. Existem alguns pontos que eu julgo serem muito importantes e que valem a pena a gente ressaltar aqui da importância de você ter um roadmap. O primeiro deles é que vai te ajudar a você ter uma certa satisfação na sua carreira. O que eu tô querendo dizer com isso? Criando um roadmap realista, você nunca vai pensar que daqui 2 anos você vai sair de júnior para pleno, talvez isso vai levar mais tempo. Você vai ter essa sensação de satisfação melhor, porque você não vai estar sempre frustrado pensando, nossa, mas eu já tô aqui nessa empresa há 1 ano e até agora não recebi uma promoção.
tá tudo bem se você tá nessa empresa há 1 ano e você ainda não recebeu uma promoção, porque no seu roadmap você vai planejar que daqui 3 anos, daqui 2 anos você quer ser um UX Senior, um UX Pleno e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você de fato se torna responsável pela sua carreira. O que eu tô querendo dizer com isso? É muito fácil e é muito simples a gente simplesmente falar: entrei nessa empresa, eles me prometeram aqui um plano de carreira e em 3 anos eu vou virar pleno. Então tá, entrei aqui, vou ficar tranquilo, não vou fazer nada, em 3 anos eu viro pleno. Passam-se esses 3 anos, eles não te promovem para pleno e você automaticamente vai colocar a culpa disso na empresa, no seu design lead, no seu chefe e assim por diante. Você não é responsável da sua carreira. Então, se você definir que em 3 anos você vai virar pleno, se chegar daqui 2 anos e meio você vê que a coisa não tá caminhando muito bem na empresa que você tá, você simplesmente já vai começar a procurar uma vaga de pleno, por exemplo, ou uma vaga em uma outra empresa que você sinta que a sua carreira vai progredir muito mais. E óbvio, o outro ponto muito importante por que você deve criar um roadmap é porque você vai se tornar um designer, um UX designer muito melhor. O que eu tô querendo dizer com isso? Já que você vai desenhar e planejar toda a sua carreira, obviamente no meio desse caminho você vai precisar estudar alguns temas, você vai precisar se especializar, você vai precisar fazer curso, você vai precisar conhecer pessoas, você vai precisar se conectar com o mercado mais. Então isso vai fazer com que você melhore, com que a sua carreira progrida muito mais como UX designer. Tá, e talvez agora você deve estar se perguntando: Álvaro, como que eu planejo, como que eu crio de fato esse roadmap? Como eu já falei no começo do vídeo, criar um roadmap ele é basicamente baseado em 3 pontos principais: aonde você está agora, aonde você quer chegar e como você vai fazer para chegar até lá. Primeiro passo é avaliar o momento que você está, avaliar aonde você está agora. Esse primeiro passo é como se você fosse fazer uma pesquisa de UX, só que dessa vez o usuário é você mesmo. O usuário é você. Você vai ser o principal foco de investigação. Esse é o momento de você entender exatamente aonde você tá dentro do mercado, que tipo de empresa você tá e talvez entender um pouquinho sobre as suas inquietudes, sobre as suas ansiedades, vamos dizer assim. Tem um questionário super simples, eu vou passar bem rapidinho aqui sobre essas perguntas, mas eu vou deixar aqui embaixo um link pro Notion com uma espécie de template para você criar esse seu roadmap. A primeira pergunta é: quem é você neste exato momento? O grande objetivo dessa pergunta é você adquirir uma autoconsciência muito grande e você de fato entender aonde você tá, se você é de fato quem você imagina ou se você é mais do que você imagina, se você às vezes está passando por alguma espécie de síndrome do impostor, que você acha que você ainda não tá lá. Então entenda primeiro quem você é. A segunda pergunta, que na verdade são duas, é: qual é o meu cargo atual e qual é a minha função atual? Veja que são duas coisas completamente diferentes. O seu cargo é talvez o que está lá no seu LinkedIn ou o que você foi contratado, e a sua função é de fato o que você faz. Álvaro, como que eu vou diferenciar meu cargo da minha função? Simples. Seu cargo é o que está escrito e a sua função você lista ali, sei lá, 5 coisas, 8 coisas que você faz no seu dia a dia e tenta extrair uma função disso. Por exemplo, imagina que você está sendo contratado para ser UX designer e aí você vê que na sua função você passa o dia inteiro no Figma simplesmente criando tela com design system já criado. Então, talvez você esteja mais para UI e não tanto para UX. Então, descubra de fato qual é a sua função. Quais são as suas hard skills e suas soft skills? Quais são os seus pontos positivos e negativos, tanto na parte de hard quanto na parte de soft skills? O que você mais gosta de fazer no seu trabalho e o que você gostaria de fazer mais no seu trabalho? Então, seguindo o mesmo exemplo que eu já falei, imagina que você gosta muito da parte de UX, só que você está fazendo mais UI e você queria talvez se dedicar um pouco mais à parte de research. Vai criando e vai anotando todas essas perguntas, todas essas respostas para te ajudar a entender exatamente o momento que você está agora. E um outro ponto muito importante é o que você valoriza no ponto atual que você está agora. Então, se às vezes você está em uma empresa que é muito flexível, isso é um ponto que vale a pena você anotar. Se às vezes você está em uma empresa onde eles confiam muito em você, onde você não tem que entregar muito report, onde não tem ninguém o tempo inteiro ali te perguntando o que você está fazendo, isso é um ponto que você tem que anotar. Então, você sempre tem que anotar o que você valoriza mais na empresa que você está agora ou no ponto que você está agora. Se você está começando a sua carreira agora, então anota o que você gostaria, né? E aí já é um pouco quase que pulando para a nossa etapa, que é aonde você gostaria de estar. Como eu sempre digo aqui no canal, tome o seu tempo, faça as coisas na
calma, tá? Esse é um processo que pode demorar dias, meses, semanas. Não tenta responder todas essas perguntas e entender o momento que você tá em uma tarde, porque dificilmente você vai conseguir e talvez só te gere mais frustração. O segundo ponto é você construir um mundo ideal. Aqui é a hora de você pensar que tipo de empresa você gostaria de trabalhar, com que tipo de produto você gostaria de trabalhar e assim por diante. Aqui você pode até sonhar um pouquinho, mas desde que seja um sonho que seja alcançável, tá? Sempre tomando muito cuidado para criar alguma coisa que de fato você consiga atingir. Então, você começou a sua carreira agora, você está no seu primeiro emprego, não vamos colocar que daqui 3 anos você quer virar um design lead, porque não vai acontecer. É muito importante você colocar sempre essa frase, vai te ajudar muito. Em um mundo ideal, o meu emprego dos sonhos, ou na empresa que eu queria trabalhar, eu gostaria de trabalhar part-time, eu gostaria de trabalhar full-time, eu gostaria de trabalhar com produtos para web, com produtos para mobile, eu gostaria de criar produtos mais voltados para a área de esporte, para a área de finanças, para a área de aluguéis de imóveis, o que for. Essa é uma fase que talvez você já pode fazer um pouco mais rápido, porque você já tem um pouco mapeado o momento que você tá, e na grande maioria dos casos as pessoas elas já têm um pouco mais claro aonde elas vão chegar, ou onde elas queriam estar. Agora que você já alinhou aonde você tá e você já criou ali o seu mundo ideal, antes de você traçar essas metas e chegar nas conclusões finais desse roadmap, você precisa estudar o mercado. O que eu tô querendo dizer com estudar o mercado? Você precisa de fato entrar no LinkedIn, entrar no Glassdoor, falar com pessoas da área, se conecte com pessoas, participe de comunidades, tenha um mentor se for o caso, para você entender, com base em tudo isso que eu já tô, aonde eu tenho, aonde eu quero chegar, o que eu preciso melhorar. Como que você vai fazer isso? Cara, você quer virar um especialista em Design System? Você vai entrar lá no LinkedIn, vai colocar Design System Specialist, vai ver quais são as habilidades que esse cara precisa. Então, a partir daí, você já consegue identificar aonde você tem que melhorar para conseguir desenvolver esse roadmap de fato. Falando sobre grana, às vezes você traçou um salário lá que talvez não é tão fácil de ser atingido assim, dá uma olhada no Glassdoor, no Indeed, no próprio LinkedIn Salaries para entender quanto que esse profissional ganha, para saber se encaixa com o que você está buscando, por exemplo. Nessa pesquisa inteira, com certeza você vai descobrir que tipo de vaga que existe, quais as habilidades que você precisa melhorar e assim por diante. Essa parte de pesquisa é algo que vale muito a pena para você conseguir de fato criar alguma coisa que possa entrar em execução, criar alguma coisa que vá fazer sentido e que não é uma viagem da sua cabeça que você nunca vai atingir e que só vai te gerar frustração. Chegamos na parte final, que é a parte de você estabelecer metas, cronogramas e um pouco mais a conclusão do como você vai aplicar esse roadmap. O ponto principal aqui é você estabelecer metas reais, tá? Eu sei que aqui a gente traçou ali seu emprego dos sonhos, mas não vamos colocar que já vai ser o seu segundo emprego. Pode até ser, mas é muito importante você ter isso na sua cabeça, que você fala, beleza, vou ficar 2 anos nessa empresa, daqui 2 anos se eu não for promovido eu vou começar a buscar uma coisa nova, vou melhorar minhas habilidades em determinado software, vou melhorar minhas habilidades como facilitador de workshop, vou fazer determinado curso. Então, com todo esse mapeamento que você já fez, com todas as pesquisas que você já fez, você já deveria ter aí mapeado quais são os pontos que você precisa melhorar. É muito importante você ser muito realista e já começar a colocar. O meu roadmap, por exemplo, da minha carreira, eu fiz ele pelos próximos 5 anos. Eu atualizei ele hoje pelos próximos 5 anos. Então, o legal do roadmap é que ele não é escrito numa pedra. Se, por exemplo, chegar amanhã aparecer uma oportunidade para mim, por exemplo, em outro país, por mais que não esteja no meu roadmap, por mais que não esteja no meu plano para mudar daqui um mês, mas se aparecer uma coisa, por que eu não posso fazer? Então, é muito importante você sempre tomar cuidado e pensar que o roadmap, assim como um produto, ele é muito flexível. Você pode ir mudando e adaptando as coisas e planejar muito bem a sua carreira. Para finalizar, 4 pontos super importantes para você conseguir criar um roadmap de fato que vai ser muito efetivo. Primeiro de tudo, você tem que descobrir quais são as hard skills e as soft skills que você tem que melhorar. Segundo ponto é faça networking, conheça pessoas, participe de comunidades, vá em eventos, se conecte com pessoas no LinkedIn, porque essas pessoas vão te trazer insights mais reais do mercado. Às vezes, determinada empresa está anunciando uma vaga que parece a vaga dos sonhos, mas as pessoas que trabalham lá dentro dessa empresa sabem que não é nada da maneira que está escrito lá. Então, faça network. E o terceiro ponto que eu vou te dizer que talvez seja um dos mais importantes é tenha um mentor. Quando eu digo mentor, não é você contratar uma pessoa para fazer uma mentoria para você. Se você tiver essa possibilidade, aproveitando já, pode acessar mentorias.design e eu posso ser o seu mentor e te ajudar a planificar essa sua carreira. Mas além disso, conversa com seu chefe, com um amigo seu que já tem mais experiência, com pessoas que trabalham com você no dia a dia, para te ajudar a identificar todos os seus pontos fracos, os seus pontos positivos e como você pode planejar essa carreira. É muito importante você sempre estar em contatos com pessoas mais experientes para te ajudarem de fato a construir uma carreira.
Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês a identificar e planejar um pouquinho mais a carreira de vocês como UX designer. Eu sei que não é algo fácil, mas uma vez que você consegue identificar, que você consegue entender um pouquinho mais, as coisas fluem muito mais rápido. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Valeu!